Esta construção de cima para baixo deverá ser a base de fundação de uma nova civilização. O problema do homem é encontrar o lugar onde está o fogo sagrado. As pessoas estão frequentemente a ir a lugares onde o fogo sagrado já foi desativado do plano físico, inclusive já foi desativado do plano etérico. Não está lá mais. São memórias. Há muito equipamento de pedra, de granito, construído pela hierarquia no passado, que está descalibrado. Está desregulado, está avariado. Há pirâmides avariadas, há templos avariados, há monumentos avariados. Há muitos sítios onde o fogo sagrado já esteve, não está lá mais. It's gone. Em que sentido? É que poderá não se pôr concreto. Poderá alguém que inicia esses processos não encontrar isso? Não, eu estou a referir-me ao turismo espiritual. Isso é bem concreto. E isso desvia muita energia das pessoas para o trabalho real. Não, mas vocês vão lidar com turistas espirituais. Eu estava. Eu comecei a descrever o turismo espiritual. Há muitos lugares onde as pessoas vão, onde a energia, o fogo sagrado se retirou. Não. E então, o problema é as pessoas encontrarem os novos lugares onde o fogo sagrado quer descer. E tanto quanto eu percebi, os lugares principais são 5 no mundo inteiro. Tanto quanto me foi comunicado, os lugares principais são 5 no mundo inteiro, onde o fogo puro, uma erupção interdimensional absoluta, irá ser testada. Uma inversão cósmica irá ser feita. Inversão cósmica no sentido em que o cosmos é o conjunto de leis que se desdobra para fora e um pilar de fogo é a introjeção dessas leis na direção do fogo, do divino. É ao longo das mesmas leis. E esses 5 lugares são 5 pontos no mundo inteiro. E portanto o problema do homem hoje é do homem, quer dizer, dos iniciados, das pessoas que estão a passar um processo iniciático mais profundo, como nós temos no último encontro, é encontrar a sua posição. A sua posição na grelha humana, a sua posição na matriz mariana, que é a matriz de alinhamento dos corpos, a sua posição na matriz Melquisedeque, que é a captação da verdade, e depois a sua posição no mundo dos sacrários. Existem muitos sacrários no mundo. E uns ainda ativos do passado, outros foram desativados. E outros estão a nascer dentro de pessoas. E outros estão a nascer em lugares físicos. Mas existem 5 onde um pilar de fogo cruza a horizontal, ali é um sacrário. Significa que aqueles 15 km quadrados cúbicos vibram no 7º subplano do plano etérico, o que reflete o divino. Não o que reflete o mundo angélico, não o que reflete o mundo dévico, não o que reflete o mundo do pensamento, não o que reflete o mundo da história, da mente, o que reflete o mundo divino. Não sei se me faço entender aqui. O 7º subplano etérico. E assim como é um problema, isto é um desafio, isto é um convite, o setor iniciado da humanidade começar a concentrar-se no facto de que existem esses pilares, esses sacrários, é um problema a formação de seres que se centram em torno desse círculo, que formam um círculo em torno desse vazio sagrado. Vazio do ponto de vista das nossas categorias, que formam um círculo
em torno desse vazio sagrado. Quero chamar a atenção de uma coisa. Todas as civilizações belas neste mundo tinham um vazio sagrado ao centro, que alguns ambientes chamavam o Graal, etc. Tem um vazio, um inversor cósmico ao centro, com um círculo iniciado à volta. Os próximos assuntos que vão mesmo mexer connosco são transhumanismo, nova ordem mundial, as relações entre extraterrestres negativos e a elite mundial e o relativismo cultural. Transhumanismo, nova ordem mundial, que é um assunto que já tem mais de 30 anos, mas que agora está a ganhar contornos claros para as pessoas. Portanto, nova ordem mundial, a relação entre extraterrestres negativos e a elite da Terra e relativismo cultural. Tudo isto está ligado. O transhumanismo é possível porque há um tremendo relativismo cultural. O relativismo cultural é possível porque a elite está influenciada por certas forças negativas, está a separar a mente humana dos eixos condutores, do magnetismo superior. E o coletivismo, que nós chamamos nova ordem mundial, ou a globalização, assenta, é a teoria política que depois desce sobre estas coisas todas. Isto é, o relativismo está para a cultura como o transhumanismo está para o corpo físico, como a nova ordem mundial está para a política mundial, como a globalização está para a economia. Ok? É a mesma coisa aplicada em níveis diferentes. O transhumanismo no corpo, nanotecnologia na direção da imortalidade. E nós podemos falar sobre isso melhor. Depois tens o transhumanismo para o corpo. E tens uma vanguarda, tens o Kurzweil, principalmente Kurzweil, mas tens mais uns 7 ou outros. Tudo génios, brilhantes. Transhumanismo para o corpo, a globalização para a economia, nova ordem mundial para a política e relativismo, ou, entre outras coisas, para a mente coletiva. Estas coisas vão nos atingir com uma força brutal nos próximos 4 ou 5 anos. Eu vou repetir. Estas coisas nos próximos 4 ou 5 anos vão atingir a humanidade de uma forma brutal. Por enquanto nós só sentimos as primeiras ondas, que são as ondas que estão a preparar a criação de uma moeda única que prepara uma globalização e uma nova ordem mundial política. E isso é feito através de depressões económicas calibradas e estudadas de forma a não deixar toda a gente louca, mas deixar toda a gente gradualmente, geometricamente deprimida. Porque eles com pessoas loucas já não fazem nada, só com deprimidas. Então, este é um ponto muito... Estas coisas vão nos atingir de uma maneira brutal. Que é para nós ficarmos com a percepção de para que é que serve tanto tempo a falar de magnetismo. Ou de fogo ao centro. O transhumanismo irá propor que o ser humano terminou. Homo sapiens sapiens terminou. E que, ainda por cima é tudo verdade do ponto de vista das possibilidades técnicas. Não estou a falar de uma verdade filosófica ou espiritual. Do ponto de vista técnico é completamente possível. Os transhumanistas irão propor, já começaram, mas vão propor cada vez melhor, que o homem se faça a si mesmo. E que antigamente a moda era uma extensão do corpo. A partir de agora o corpo é uma extensão da moda. Isto é, tu podes criar, através da engenharia genética... Eu tive a ver algumas artistas transhumanistas, uma americana, etc. Eles dizem que no futuro as pessoas irão fazer o seu corpo como quem vai ao alfaiate. E que, portanto, tu desenhas o corpo que queres e fazes o corpo que queres. Isso já é verdade ali para os lados de Miami. Mas, ou seja, tu tens muita cirurgia estética, etc. Mas não é isso que estamos aqui a falar. Estamos a falar de
intervir diretamente no código genético humano, criando receptores genéticos que não estão lá, e esses receptores genéticos são capazes de receber nova informação genética extraída de outros biótipos que não o humano, e esses biótipos que não o humano poderão ser animal ou outras coisas. E esses receptores biológicos, esses receptores genéticos, formam interfaces ou baías de contacto, tal como um USB não é nada se não tiver uma entrada do USB. Para que queres aquilo? Tem que ter uma entrada. Primeiro é necessário instalar receptores, e o objetivo é redesenhar o homem pelo homem. É muito importante vocês compreenderem isto, porque isto tem uma força enorme. Se nós não percebemos o que vem aí, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu penso que nos encontros de Belém nós chamamos a atenção de que estava a ser preparada uma bancarrota mundial. E as pessoas ficaram a olhar assim, tipo, bom, na altura Portugal toda a gente estava a comprar jipes e montes no Alentejo, portanto, então, improvável. E depois dissemos mais 5 ou 6 coisas e mais 7 ou 8 coisas, e elas estão a acontecer. Não é este indivíduo, é uma rede mundial de comunicadores que sabe destas coisas quase desde que nasceu. E que não pode dizer todas ao mesmo tempo. Porque não fazem sentido, claro. E neste momento nós estamos a tentar chamar a atenção para a questão transhumanista, porque ela é o oposto de tudo o que nós estamos a trabalhar, tudo o que nós queremos. E é quase irresistível. Porque apresenta-se como moral. Para se apresentar como moral, toda a coisa transhumana afirma que o corpo que nós temos é o resultado de choques aleatórios da natureza consigo mesma. Tu misturas um gene com outro gene e podem acontecer muitas coisas. Pode acontecer algo extraordinário, ou pode acontecer uma coisa que tem um furo no coração, ou uma criatura que é incrivelmente agressiva, ou uma criatura que só dura 8 horas, ou uma criatura que tem pelos no corpo todo. E que, portanto, sempre que se misturam genes, acontecem coisas aleatórias. E que, portanto, o Parkinson, o Alzheimer, o cancro, os problemas de fígado, a longevidade relativamente baixa, digamos, do ser humano e outras coisas, são o resultado de uma sopa aleatória. Portanto, a primeira proposição transhumanista é: nós terminamos com a natureza, acabou. A natureza terminou. Agora é a nossa vez. Nós vamos fazer melhor que a natureza. Vamos fazer olhos que são também sensíveis ao som, como os sensores dos morcegos. Portanto, vais ver no escuro, não abres os olhos e vês no escuro. Porquê? Porque tens sonares. Vamos redesenhar o olho. Vamos redesenhar o pavilhão auditivo. Uma dessas transhumanistas dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, Gianni Versace ou outras certas estilistas do passado, se fossem transhumanistas, imagina o que era tu convidá-las para desenhar um novo corpo humano. Como são estilistas fantásticas e iam fazer corpos incríveis. Como? Alta costura do corpo humano. Mas vai ao ponto de dizer assim, não, mas nós podemos vir a ter peles prismáticas. Peles que estejam otimizadas ao longo do dia para apanhar certas radiações de calor e não outras. Para apanhar, por exemplo, para evitar, simplesmente não capta os ultravioletas. Peles prismáticas, portanto, que se vão otimizando ao longo do dia. E claro, isto parece estético até o dia em que te é perguntado se queres que o teu pai viva mais 10 anos. É só assinar na folha em baixo. É só uma assinatura. Aí é que vai ser bonito. E portanto, a afirmação transhumana dos transhumanistas é absolutamente moral. É esta. Não há nada de sagrado no corpo humano. Ele não é uma dádiva divina. Nem é um projeto divino. Nem é bom nem é mau.
Portanto, a primeira proposição é retirar o corpo tal como nós o recebemos da natureza, retirá-lo do território moral, completamente. Não tem a ver com sexualidade, tem a ver com retirar o corpo do território moral no sentido de ser uma base, uma fórmula que nos foi dada pelo divino. Não foi. Falando em termos transhumanos. É apenas o resultado de uma série de choques da natureza consigo própria, darwinianos, e que, assim como há moscas com olhos azuis turquesa, nós temos Parkinson. E, portanto, a engenharia genética aplicada ao homem seria totalmente moral. Seria a próxima grande coisa moral a fazer. É muito importante sentirmos este ponto. São pontos sensíveis. E obviamente, os fanáticos cristãos estão a reagir de uma forma incrivelmente violenta e tensa a isto. E nós não temos esse luxo, não temos o luxo do fanatismo e, portanto, temos que compreender em profundidade o que é isto do transhumanismo, que é só a mesma ideia para o corpo do coletivismo da nova ordem mundial, da globalização e do relativismo cultural. Todas estas coisas só são possíveis porque não há esse magnetismo superior de que eu falei até agora. Porque na presença do magnetismo superior estas questões nem se põem. Porque o corpo é para ser reconstruído, sim. Integralmente, sim. De cima para baixo, a partir dos veículos superiores. Então, este é o meta-humanismo. É que o transhumanismo procura deixar o homem para trás. Peço desculpa aqui. Procura deixar o homem para trás. Dizer, pronto, o tempo do homem acabou. Agora o homem vai fazer o que quiser com ele mesmo. Vai se desenhar a si próprio. Ou seja, se os teus pais não assinarem os papéis, tu tens um QI Y. Numa turma em que os outros pais assinaram os papéis e toda a gente tem um QI 270. E tu vais ficar zangado. Porque é que os meus pais não assinaram os papéis? Tu sabes que a probabilidade de teres cancro é de 50%, por causa dos teus pais geneticamente terem. Estás ali sentado, não é? Tens 12 anos. E os miúdos todos, a possibilidade de terem cancro é 0%. Porque os teus pais não assinaram os papéis. É um belo de um Pôncio Pilatos a perguntar a Cristo o que é verdade. A pergunta chegou ao nível máximo. Quando tu podes refazer o corpo com muito importante perceber isto, nanotecnologia, e um dos principais laboratórios de nanotecnologia, sabem onde é que está? Do mundo. Em Portugal, no norte do país. Ok. E o que se pretende é acrescentar informação genética. Eu vou-vos dar só um exemplo muito simples da utilização. Tu tens um fígado que não é inteiramente compatível contigo. E foi dado por um dador que faleceu ou qualquer coisa. Com este fígado ou com este rim, tu podes viver mais não sei quantos anos com qualidade. Como não é inteiramente compatível contigo, se for feita engenharia genética com esse fígado, é introduzida informação genética e é feita multiplicação celular, de forma a ele ficar mais compatível contigo. E então deixamos de ter o problema dos dadores compatíveis, todos os dadores passam a ser compatíveis. Até aqui parece ótimo. Depois vem a segunda leva. Mas para que fígados humanos, se os fígados dos porcos ou os rins, etc., são quase iguais aos nossos, mas não são tão compatíveis? Mas se nós fizermos engenharia genética, otimizamos, isto é, humanizamos o fígado de um porco ou o fígado de um... Por acaso o contrário não vai acontecer provavelmente. E humanizamos o fígado de um porco, humanizamos o fígado ou o rim de um animal até ele ficar igual ao nosso e, portanto, as pessoas vão mudando de fígados e de rins porque é fácil. Sabem que há mais fígados de porcos disponíveis do que fígados humanos. Isto é assim, os primeiros horizontes. Mas a seguir começam a vir as levas principais. Para que ver tão mal? Anular absolutamente a miopia. Anular absolutamente as doenças todas. Ótimo. E a seguir vem a terceira leva e depois a quarta leva. E na última leva da proposta, porque tu vais ver isto aparecer, na última leva da proposta transhumanista,
Tu estás no pico da grande discussão civilizacional, que é o que é o homem. E isto está a ser feito em pentagrama com a nova ordem mundial para a política, a globalização para a economia, a apresentação dos greys e da elite ao mundo, quer dizer, de forças extraterrestres negativas ao mundo, isto tudo combinado com um relativismo cultural que nós herdamos do pós-modernismo, que diz que tu és livre de interpretar a obra como tu quiseres, independentemente do autor. Começou com o pós-modernismo na literatura. Lembras-te do pós-modernismo na literatura? O que o autor quer dizer com a obra é irrelevante. O que é importante é a tua interpretação exclusiva e tua. Se o Saramago disser, não, mas isto é uma obra sobre pinguins, mas tu decides, não, isto não tem nada a ver com pinguins, isto é sobre berlindes, tu decides. O pós-modernismo diz que tu podes te apropriar da obra e excluir o autor. Não sei se me faço entender. É a liberdade integral da interpretação. Não há aquilo que se chama proposição de verdade. Eu estou-vos a fazer uma proposição de verdade e vocês não podem reinterpretá-la. Quer dizer, podem, mas não podem excluir o autor nem a proposição de verdade inicial. Isto faz sentido? Quer dizer, a intenção do discurso à partida não pode ser excluída, porque é decapitar a obra em relação ao seu autor. Posto isto na literatura, avançamos para a bioquímica. Tiramos Deus do corpo e reinterpretamos o corpo como entendemos. Não sei se me faço entender. É o pós-modernismo avançado aplicado ao corpo. E eu estou a tentar não fazer um juízo de valor. Então vocês vão ter um novo tipo de conservador, que são os bioconservadores versus transhumanistas. Um bioconservador não é como antigamente as pessoas diziam, eu prefiro fazer bebés à antiga maneira. Isso é um bocado conservador. O sexo é uma coisa super conservadora. O que é de vanguarda é com tubinhos, fazer bebés com tubinhos. It's gone. Não, o bioconservador é uma pessoa que diria qualquer coisa como, e um pouco atrapalhadamente, não se mexe no corpo humano. Este é um bioconservador. Eu aceito a cárie, eu aceito a miopia, eu aceito as doenças, eu aceito a falência, porque acredito que há tanto de natureza quanto de supernatureza na nossa fragilidade, porque essa é a técnica do divino. Espera aí, isto já não é assim tão simples, já está a ficar sofisticado. Então, um bioconservador mais simples dirá, não se mexe no corpo humano. O transhumanista dirá, o corpo humano é o que nós quisermos. Chegou a altura da humanidade definir o que é que ela quer ser. Como eles só acreditam na natureza, eles acham que estão a libertar-se da natureza. O que é altamente moral, claro. Afinal, os óculos são um primeiro mecanismo ciborgue, biónico, quer dizer, é uma prótese. E todos nós temos próteses de uma forma ou de outra. Isto é para além do horizonte da prótese. Consiste em totalmente superar a limitação do homem. O horizonte transhumano, eu posso pôr um link na net para vocês verem um documentário sobre isso, mas há N documentários. Isto é uma coisa que eu acompanho desde 2005, quando mandei vir os primeiros livros do Kurzweil sobre imortalidade através da medicina. E realmente tu podes pensar assim, eu não acho piada nenhuma a minha mãe deixar de me reconhecer e olhar para mim e não saber quem eu sou. É muito triste. O substrato em que o transhumanismo surge é o do drama humano. Portanto, a pergunta é, o que é que acontece à alma se não houver drama humano? Isso é a abordagem dos transhumanistas. Se deixar de haver doenças e dor, se for tudo uma felicidade construída num stand, a alma liberta-se. Os seres humanos expandem. Sim. Por isso é que nós estamos a falar do inverso. Qual é a resposta da hierarquia? Não é a resposta da hierarquia. A hierarquia tem isto pronto desde 1570.
desde 1570, desde que a Renascença ganhou a sua maturidade, que a hierarquia disse, pronto, isto já está, foram todos para os Himalaias reunir, e agora? O que é que vem a seguir? Bem, a seguir vêm os transhumanistas, porque a hierarquia já tem a escola toda. Porque o transhumanismo já aconteceu no tempo de Noé, quando se dizia que havia gigantes e quimeras e misturas de fitas genéticas. O transhumanismo já esteve presente no final da Atlântida. E Cristo diz especificamente no Novo Testamento: eu virei, e quando eu vier será como nos dias de Noé. E depois não diz mais nada. E tu vais ler o como era nos dias de Noé, e tu tens as misturas entre os anjos e os terrestres. As misturas entre o céu e a terra geneticamente, as hibridações. E mais do que isso, é dito de Noé uma coisa, e aqui eu tenho que acompanhar os certos radicalismos cristãos, mas é dito de Noé uma coisa muito simples. Não é dito que ele era moralmente puro. Também o que é que isto quer dizer exatamente? Mas não é dito que ele é moralmente puro. Não é dito que ele é um homem exemplar, eticamente. Não é dito que ele é, digamos, socialmente ou em termos cívicos. Sabes o que é dito de Noé? Que ele é de linhagem pura. Isto é, ele representa aqueles que dentro do biótipo Homo sapiens sapiens não receberam intervenções genéticas estranhas, ou exteriores ao biótipo. Porque nessa altura já estavam a acontecer. É isso. Exatamente, e quando Jesus diz, quando eu vier será como nos tempos de Noé outra vez, ele está-se a referir à divisão entre linhagens que não tiveram intervenção transhumanista e linhagens que têm intervenção transhumanista. Ou não está. Aqui é que está tudo em aberto. Eventualmente. Eventualmente. E essa é a questão, é porque a Arca de Noé, obviamente, é um laboratório genético que tem os códigos da Terra inteira. É isso que significa os pares de todos os animais. Obviamente que não estamos aqui a falar de um barco com 2 girafas e 2 rinocerontes. É um símbolo de qualquer coisa. Arca sempre significa o que sobrevive ao fim de um ciclo e é transportado para o ciclo seguinte. É a arca das sementes. A arca não é a arca das sementes. Sementes, do ponto de vista científico, cósmico, é sempre genes. De um ponto de vista mais externo, biológico, é óvulo, sêmen. E de um ponto de vista ainda mais externo, é levar 2 exemplares. Mas no fundo é sempre genético. Então, nós estamos a falar de duas concepções deste planeta que estão a aproximar-se de um impasse e de um ponto de conflagração. Uma concepção diz que serão criados pilares de fogo, que são vórtices divinos que fazem a inversão das 13 dimensões, e que esses pilares de fogo têm um anel de iniciados que redistribuem a força magneticamente para a construção de civilizações que são geométrica, ética, moralmente, espiritual, integralmente alinhadas com o cosmos superior. E que essas civilizações são construídas do mundo dos arquétipos, passando para o mundo do templo interior do homem, transformado em campos eletromagnéticos, descendo bioquimicamente para a reconstrução integral do corpo humano. Eu tenho a certeza dentro de mim, e penso que há aqui mais pessoas, que existem operadores cósmicos, que podem regenerar o nosso corpo muito para além de qualquer sonho transhumanista. Só que isso é feito por jardineiros genéticos que estão alinhados com os grandes espirais de luz galácticas que conduzem diretamente lá ao alfa ômega principal. Isto não tem nada a ver com aprendizes de feiticeiro que, porque podem prolongar a vida e podem curar uma doença ou outra doença ou outra doença, começam a abrir a humanidade para a quimera, para o caos. Justamente.
Pronto, e sempre foi muito, muito inteligente, muito perspicaz, Kitty. É que nós estamos a tentar há séculos resolver os problemas que nós próprios criamos porque não temos estado alinhados com o centro do nosso ser. Portanto, há aqui uma dialética falsa. É que o progresso não é um progresso em absoluto, é um progresso em relação a problemas que nós próprios criamos. Bom, então eu gostaria que vocês mantivessem esta fórmula no ar. Transhumanismo está para o corpo físico, biológico e genético, como o coletivismo e a nova ordem mundial está para uma teoria política, como o relativismo pós-moderno está para a mente coletiva, que diz que tu te podes apropriar da obra e esquecer o autor. Como, digamos, é o mesmo que usares a obra do Stanley Kubrick com papel de parede. Por acaso é uma boa ideia. Mas, ou seja, não queres saber do que qual Kubrick, tu reinterpretas as coisas como entenderes. Portanto, tem muito... E finalmente, a relação entre extraterrestres negativos, que são engenheiros genéticos, e que são, sobretudo, supremos mestres neurais. Muito importante perceber isto. Esses extraterrestres negativos são supremos mestres neurais. O cérebro, para eles, não tem mais segredos do que para nós a celulose com a qual fazemos papel. Peço desculpa estar-me a repetir. Já tive esta conversa com o Paula Candeias. Ok? Então nós temos aqui duas versões que estão-se a avolumar. Como o raio liga à periferia, que é o universo criado, está ligado à mãe. Isto é um ataque diretamente à mãe divina. Estas coisas todas que eu descrevi são fundamentalmente um ataque à mente, ao corpo, ao planetérico e ao governo. E tudo isto, governo, mente, corpo, planetérico, são a mãe divina. Portanto, o ataque é diretamente à mãe divina. E a relação entre o centro e o círculo, este raio, que mantém... Porque se não houver raio, o círculo começa a ficar excêntrico. E estas coisas descritas são fundamentalmente emergências excêntricas. E isto é Harvard, MIT, TED, está em toda a parte. Portanto, não é fringe. Isto está a chegar ao centro. E tem a ver com o facto que a nossa civilização, como não tem raio, como a energia magnética não tem estado presente, ela torna-se excêntrica, perde o seu centro. E o que os iniciados fazem é posicionar-se de novo na relação entre a civilização e o centro. Quer a civilização tenha que cair para nascer outra, quer haja uma transição suave, quer haja uma transição intensa ou uma revelação mais forte. Mas os iniciados têm essa qualidade magnética de relacionar o centro com a periferia. E vocês vão reparar que há aqui um pequeno detalhe. Quando o indivíduo não põe em questão de todo a sua posição, não interessa tanto o que ele pensa, é que só o facto de estar ali no jantar naquele dia com aquelas pessoas garante que a vibração é aquela. E portanto, tu estás sempre a fazer a ligação entre o centro e a periferia, que é amor, estás sempre a confirmá-lo, e onde ela não existe, repões. Onde ela não existe, repões. Então não se pode falar mais de estou perdido, ou estou perdida, ou estou... E muito menos a questão do medo, etc. Não, tu estás exatamente a fazer o trabalho que é suposto, que é fazer a ligação entre o fundo, que é o centro, e a periferia. Por isso, na carta do tarot, o Hierofante, ele tem atrás de si o templo, e à sua frente tem duas pessoas, tem dois discípulos ajoelhados. Sim, que são os discípulos, que são a humanidade dual. E, portanto, o Hierofante já não é imperador. Não é? O imperador vai buscar a energia ao templo, ao centro, e depois traz-la para fora. Mas quando traz a energia para fora, a porta do templo fecha-se. Isso é a definição do rei. O Hierofante é um rei mais um sacerdote. E, portanto, ele traz o que está dentro do templo para fora. Não vai buscar. Ele traz... Ele torna, digamos, ele exterioriza o templo. E mantém. E mantém. E isso é que é a função magnética superior. E isso é indiscutível. É como um quebra-gelos a avançar na Antártida. Não... Bem, há quebra-gelos que têm que parar, mas é como um quebra-gelos a avançar na Antártida. É indiscutível. Quando tu estás nesse alinhamento
E eu estou a dizer isto porque o que é que vai acontecer? Nos próximos 3, 4 anos vocês vão ter uma média de 1000 conversas sobre transhumanismo, quer queiram ter, quer queiram não ter. É o mesmo que tentar pedir um pastel de nata à senhora por gestos. Tu podes ir ali à pastelaria e dizer... E a senhora vai-te trazer o, sei lá... Tu tens mesmo de chegar lá e dizer pastel de nata. E a senhora, está aqui. Com o transhumanismo e estas coisas é a mesma coisa. Tens que as tratar pelos seus nomes. E portanto, mesmo que tu não queiras falar sobre o assunto, ignorá-lo, etc., ele vem ao teu encontro. Sim, não é o teu caso. Não é o teu caso. Ele vem ao teu encontro porque faz parte do processo civilizacional. Da mesma forma que já houve quem demonizasse as mulheres usarem calças. Era o diabo. Já houve quem demonizasse o automóvel. Os Quakers não usam automóvel. Não usam automóvel. Já houve quem demonizasse o telefone móvel. Já houve quem demonizasse a internet. E então vocês vão... Quando esta coisa avançar, se o indivíduo não tiver cuidado e se avançar imediatamente no sentido de dizer isto é absolutamente mau, ele vai ser arrumado como se ele estivesse a falar como se fosse mais uma pessoa no século XVII ou no século XVIII a demonizar as calças usadas pelas mulheres. Ou os sufragistas queimaram o sutiã ou qualquer coisa do género. Sabes? Nós precisamos de ocupar um lugar que é muito mais do que dizer isso é mau. Tem que ser um lugar de competência final do ponto de vista ontológico, científico, ético, interdimensional. Tem de ser uma coisa muito mais poliédrica na apresentação da verdade do que simplesmente dizer isso é mau. O outro caminho, porque se tu dizes que é mau, passas para os Quakers que rejeitaram o automóvel. Operativo. Certo, se tu estás alinhado com o centro e estás com a periferia à tua frente, existe este veio magnético que se calhar até dispensa ao indivíduo falar demasiado. É como se tu dissesse, olha, isso, e de repente aquela coisa lá em cima faz acontecer a resposta. Dissolve a fascinação por este momento dificílimo da história da humanidade, em que a humanidade está a terminar a sua adolescência, aliás, está a terminar a sua infância, e de repente já está a olhar para o carro do pai que tem 250 cavalos. Isso é um momento muito difícil. Se uma pessoa não estiver em cima, não consegues acompanhar a criança no processo de desenvolvimento dela. Não sei se isto faz sentido. Porque a criança vai querer brincar com os brinquedos dos adultos. E é poder. Os terminais nas células que recebem certas doenças são anulados geneticamente. Acabou a doença. Totalmente. Como é que tu te vais posicionar em relação a isto? Porque isto depois não para. Pulmões com mais volume. Cérebros com mais volume. Mas também criou muitas, não é? É que o mundo perfeito, construído biologicamente de fora para dentro e de baixo para cima, faz à psique. Porque a dor humana, o drama humano, obriga-nos, leva-nos a ajudar-nos uns aos outros. O que faz com que se desenvolvam qualidades compassivas que num mundo de metrópolis, em que toda a gente é perfeita, essas qualidades começam a desaparecer. Não sei se isto faz sentido para vocês. Não é a palavra final sobre o problema, mas é uma linha. Aliás, a questão é... O que eu estou a tentar introduzir aqui é magnetismo e fogo sagrado versus estas 5 coisas que nós descrevemos. Transhumanismo, coletivismo, elite e relativismo cultural e globalização. São um bocado económicas.
Claro que nós podemos fazer assim, quando montarmos este vídeo, pegamos na primeira parte do encontro e pomos no fim. E pegamos nesta parte toda sobre transhumanismo e pomos no princípio. E se calhar aí já, já fica tudo bem. Só que, é assim, eu acho que aqui é preciso, como é que eu ia te explicar? Os mestres falam nisto, não é? Não falam? E sabem disto há séculos. E já enfrentaram isto muitas vezes. 3 ou 4 vezes pelo menos na Terra. E nós, como discípulos, estamos a ser chamados a uma posição segura, sólida, em relação a isto. E com esta questão dos 5 pilares, se eles nascerem, podem até ser 12, não sei. O campo vibracional libertado por essas zonas de retorno do sagrado à Terra são como ilhas de futuro no mar de passado. É tão poderoso que as relações fenomenológicas e de causa e efeito que dão origem a este tipo de tecnologias esboroam-se no ar. As pessoas não aparecem nas reuniões científicas, os ministros não assinam os tratados, o dinheiro não circula para ali e vai para acolá, as coisas não acontecem simplesmente. Tu não tens que ir lá. Mas se estes 12 pilares nascerem no planeta, com esses 12 sacrários vindos diretamente do alto e com grupos iniciados em torno, eu não sei como é que isto é fisicamente. Não estou com certeza a ver toda a gente com túnicas brancas à volta de uma chama. Não é uma coisa assim idiota desse tipo hollywoodesca. É muito mais subtil e real. Mas estes 12 pilares, 12, 5, eu acho que são 5 principais e 7 de distribuição planetária, anulam completamente a ação deste poliedro. Então esse é o nosso trabalho, coletivamente. Porque estas coisas nada sabem destas. Estas coisas, transhumanismo para o corpo físico, coletivismo, nova ordem mundial para o corpo político, digamos, para o nível político. Esta questão da relação entre uma elite mundial e extraterrestres negativos, que é uma coisa que se anula com a palavra astar. Basta esta palavra, astar, e anulas esta questão. É um bocado dogmático que eu disse agora. E esta história pós-cultural, pós-moderna do relativismo cultural em que tudo é válido. Estas coisas não sabem nada, e a globalização para a economia, estas coisas não sabem nada destas. Do pilar, dos sacrários, das grelhas, das matérias. Eles sabem até um certo ponto, depois não veem mais. Estas forças que eu descrevi aqui são completamente cegas em relação ao problema do centro, do raio e do círculo. Têm medo disso, porque sabem que isso colapsa o território onde estão as categorias a priori que permitem eles fazer as coisas. Tu não trabalhas com eles, tu não trabalhas com as ações deles, isto é muito, muito, muito importante. Tu não trabalhas com eles, tu não trabalhas com as ações deles, tu não vais ter com eles, tu não marcas linhas com eles, tu não enfrentas as forças negativas. Tu minas o território com as categorias a priori onde elas se movem. Não sei se me faço entender. É o próprio chão onde elas pisam que tu vais esbroando. Não é ela. Nelas não precisas de mexer. Tu nulas é o chão onde elas pisam e elas ficam sem terreno. Até que um belo dia desaparecem. E então, o que anula este território da mente excêntrica, de uma psique coletiva excêntrica, de uma civilização excêntrica, isto é, que perdeu o seu centro, de uma cultura relativista em extremo, não é relativista moderadamente, é relativista em extremo, excêntrica. O que anula uma civilização excêntrica é um pilar de fogo. Um eixo. Mas um eixo só faz sentido se houver distribuidores magnéticos. No reino humano, quem se estrutura em torno desse pilar, no reino humano. Ok, então vamos lá. Lhasa durante mais de 400 anos tinha ali um fio cósmico a passar diretamente.
que foi aberto por Padmasambhava. E Padmasambhava abriu aquilo. Figura violenta e poderosa. Abriu. Automaticamente começou-se a organizar grupos de iniciados que são o lamaísmo tibetano. Ali próximo de Lhasa, se não foi em Lhasa, foi ali naquelas montanhas. Sim, do Tibete. O pilar automaticamente atrai os lamas e as monjas. Para falar uma linguagem, pronto. Com a tradição celta a mesma coisa. Há um pilar que é revelado e transmitido. O pilar é o próprio eixo do Graal. Depois ele é revelado e transmitido pelas linhas radiantes da Távola Redonda. A Távola Redonda tem linhas radiantes que vão parar ao coração de cada cavaleiro. E são 12. Eles são os distribuidores magnéticos. Depois, obviamente, os druidas têm tudo a ver com isso, com um centro e um círculo. E depois vocês encontram isso em muitas outras culturas que se relacionam com esse problema do vazio ao centro que vem do céu, porque é a inversão das dimensões criadoras em dimensões transcendentes. Isso produz um impacto no éter e depois há um grupo de distribuição da força e do magnetismo. Se pode haver um pilar sem ninguém no plano humano? Pode, mas estão lá seres no plano angélico. Um pilar a ficar a vibrar sozinho, ele retira-se. Porque para isso já existe o eixo norte-sul no planeta. Esse é o pilar de fundação da Terra, como um centro magnético. Esse é cósmico. Há um mecânico e um magnético, não é? Agora, um pilar atravessar o mundo e não estar lá um grupo para o distribuir, mantém a energia cósmica superior virada para si própria. Ela para se espalhar precisa de consciências e de corações vivos. Então, Portugal provavelmente é um dos 5 pontos de ancoragem de um desses 5 pilares principais. De onde começamos a sair do nível nebuloso do que é a missão de Portugal e começamos a perceber que a vocação universal de Portugal é mais técnica do que alguma vez pensámos. Portugal é um dos eixos que farão centrar a nova civilização. É um eixo civilizacional do futuro. O botão parece-me se reunir. É curioso falares no botão. O botão parece reunir o melhor do passado. Ainda não sei, ainda não observei quanto é que é transportável, mas é um país que me interessa muito. É. O botão é muito parecido com Portugal, num certo sentido. Num certo sentido. Agora, voltando a Portugal, há 5 pontos e Portugal, porque há 4 cardinais e um ao centro. Portanto, se vocês virem a insistência com que o 5 aparece no grafismo de Portugal, e agora percebemos o que é que são, podemos perceber de uma forma, vá lá, sintética, o que é as 5 chagas de Cristo. Não são os 5 pontos de ferida no corpo de um avatar, isso é um símbolo de alguma coisa maior. São os 5 pontos no corpo do Logos, onde eles farão nascer o reino. Eu creio que isto nunca foi dito desta maneira em nenhum sítio. E depois? Mas nunca foi dito desta maneira em nenhum sítio do Logos. Não se esqueçam que o corpo do Logos é um campo de luz que contém a Terra Última e depois contém frequências fratais da Terra Última até à Terra geográfica que nós conhecemos. A Terra geográfica que nós conhecemos é uma emergência biológica rumo à Terra Última. Mas o que eu sei dentro de mim, desde que comecei a escrever sobre Lis, é que Portugal é um dos 5 pontos onde irá ancorar um desses pilares. Isto muitos grupos esotéricos descreveram de outras maneiras. Disseram coisas como Portugal é o sítio onde irá nascer o Cristo.
a segunda vinda de Cristo. Ele vai nascer em Portugal. Com o Quinto Império. Outros grupos disseram que Portugal tem uma ordem esotérica avançada ligada a Shambhala e ao Mestre Mori, e aqui irá observar-se o retorno das ordens espirituais de cariz universal. E assim sucessivamente. Nós estamos a dizer que no centro que em Portugal, não sabemos aonde, está preparada a eclosão no plano físico etérico, no sétimo subplano planetérico, de um poderoso sacrário que contém o mistério de Orion aqui. Quer dizer, Orion faz com que todo o universo galáctico abra para o infinito. É ali, é o portal onde ele passa para a infinitude. É um portal para a infinitude. E Portugal repete Orion, Sirius Orion, na Terra. E é ali, há um ponto em que eles vão abrir um sacrário. Isto é, vão romper o éter, vão romper o tempo, vão romper o espaço, vão romper as sequências normais do espaço-tempo, matéria e energia e vão abrir um portal. Mas mais que um portal no sentido de uma comunicação com os mundos internos, é um portal de comunicação com o paraíso, com o infinito, com Deus. E isso acontece no ar, no éter. E aí desce um pilar. Ou seja, pilar de luz é simbólico, na medida em que representa uma escada entre o céu e a terra. É poético, se quiserem, mas fundamentalmente é a consequência de 13 dimensões serem interrompidas e aquilo que está do lado das 13 dimensões passar para o lado de cá. E isso permanece como um mistério absurdo e uma aberração se não for transmitido por veios magnéticos a uma civilização. O que é que antecede o quê? Não sei. Se os iniciados invocam o pilar, se o pilar catalisa os iniciados, eu acho que é um bocado os dois lados da mesma camisola. Há um lado que tem mais costuras que outro, mas é a mesma camisola. Então isto é um ponto importante, é um ponto sério, isto tem peso e coloca Portugal na vanguarda do planeta, juntamente com mais 5 pontos no mundo. Não sei se já está bom de ênfase. Já estou a aquecer. Então vejam lá, isto é uma ferida, no bom sentido do termo, é um golpe no corpo de continuidade do planeta, por onde sangra o quê? O sangue de Cristo. Este sangue de Cristo já não é o sangue doloroso vermelho de uma coisa, de um episódio horrível, não? Mas é o horrível, mas é o líquido dourado desse veio magnético que nós temos que aprender a transmitir. É um sangue dourado. É um Cristo dourado que é o Cristo em glória e não o Cristo crucificado. É um Cristo dourado que emana 5 rios de energia dourada e isso é a matriz crística. Ou seja, se nós temos uma grelha humana de boa vontade, temos uma matriz mariana de alinhamento dos 3 corpos, temos uma matriz Melquisedeque de instrução avançada e depois temos uma matriz crística que assenta nos sacrários e depois isso está relacionado com os pilares. Isto dava um livro, não dava? Dava um filme, dá uma trilogia. Exato. Sim, com a Kitty a fazer papel de dourado. Eu também estou lá. Hã? Não. Ok, isto é terrível. É assim, isto é até bom que isto vá sendo passado assim como se não fosse nada. Não é? Agora, se nós olharmos de novo para a mensagem de Fernando Pessoa com esta informação, pá, acabou o poema. Entra já no nível de reconhecimento da missão de Portugal. Que não pode ser feita só por nós de fora para dentro, é o encontro entre uma hierarquia interna e uma hierarquia externa.